Amém, glória a Deus. Que bom louvarmos ao Senhor juntos. Que bom que a graça dele nos alcançou e que bom que mesmo de maneira remota nós podemos estar na presença do Senhor, buscando a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você ama, para que ela também possa ser ministrada nesse tempo de crise, nesse tempo de problemas, aonde nós estamos vivendo uma pandemia, mas que Deus ele possa consolar, confortar o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que bom que você escolheu a melhor hora, o melhor lugar para estarmos louvando e adorando ao único Deus. Que bom que você escolheu a melhor parte. Quero compartilhar um tema com vocês hoje e o tema é as nossas atitudes em tempos difíceis. Não sei se você está passando por algum tempo difícil, mas eu estou passando. Esse tempo de pandemia, na realidade, ele é complicado para todos nós, estou brincando, mas se você estiver passando por um tempo difícil, o que você precisa fazer? Quais são as atitudes que você precisa ter nesses momentos difíceis? Então eu quero ler com vocês a palavra de Deus que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Virão tempos difíceis, mas nós precisamos estar preparados com as atitudes corretas. Então eu quero te convidar nesse momento para que nós possamos orar, pedir ao Senhor que manifeste mesmo a vontade dEle nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome. Muito obrigado pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado conosco. Que o Senhor continue a todo tempo nos abençoar. Que essa palavra, ó Deus, ela seja vida, que ela seja viva, que ela seja eficaz para os nossos corações, ó Deus, que nós possamos ser edificados e transformados por ela. Espírito Santo de Deus, visita cada um dos meus irmãos nesse momento nas casas deles, que eles possam ser edificados pelo teu Espírito, que a graça do Senhor seja sobre eles e que essa palavra seja transformadora em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero então dizer com vocês a respeito desse tema. As nossas atitudes em tempos difíceis, elas podem fazer toda a diferença. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos deu essa orientação. Sabe o que acontece? Nos últimos dias, e nós estamos muito próximo, cada vez mais próximo dos últimos dias, quando nós observamos as profecias, tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que já ocorreu, nós vemos que estamos cada vez mais próximos da vinda de Jesus, tal qual ele tinha profetizado. Ele e profetas, como nós vemos em Apocalipse, nós vemos tanta semelhança e vemos que os tempos eles estão se encurtando. Então a palavra de Deus do Espírito Santo que veio direto ao coração de Paulo foi exatamente essa. Olha, fiquem atentos, porque nos últimos dias sobrevirão sobre vocês tempos difíceis. É exatamente isso que nós estamos vivendo com essa pandemia, tempos difíceis, que nem a mente mais criativa pensou isso na realidade. Às vezes a gente assiste alguns filmes falando de apocalipse, essas coisas, e nós achávamos que isso era tão distante, essas coisas que nós vemos passar na televisão, e agora nós vemos que as coisas realmente elas estão se aproximando. O fim se aproxima, né? Os últimos dias, mas a grande questão é como você vai passar por esse período, como você vai passar por esses tempos difíceis na pandemia, como você vai sobreviver e viver nesse tempo. A grande questão é que nós precisamos ter boas atitudes para mesmo em momentos difíceis, para mesmo em momentos de dificuldade, nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
O que Deus espera para você e o que Deus espera para mim é que nós sejamos mais do que vencedores em todas as situações, em toda e qualquer situação. Mas para isso nós precisamos ter uma atitude adequada, para que nós possamos experimentar a bênção, para que nós possamos experimentar a graça, para que nós possamos experimentar o cuidado, o favor de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. A atitude correta atrai a presença de Deus, a atitude correta atrai o favor de Deus para as nossas vidas e para a vida daqueles que nós tanto amamos. E quais são essas atitudes? É lógico que aqui nós não temos tempo para falarmos de todas essas atitudes, mas eu quero enumerar com você pelo menos algumas dessas atitudes para que você possa estar atento e para que você possa ver o quanto Deus tem cuidado de cada um de nós. Para isso nós vamos ver a vida de alguns personagens bíblicos e como eles lidaram nesses tempos de dificuldade para que eles fossem abençoados e recebessem a aprovação de Deus, mesmo em tempos de falência, de enfermidade, em tempos de morte, em tempos difíceis, como esses homens e essas mulheres, eles conseguiram atrair o favor de Deus para a vida deles. Então a primeira coisa que eu quero enumerar com vocês em tempos difíceis, levante um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Sabe, o rei Davi, ele foi instigado pelo inimigo, foi instigado por Satanás para fazer um censo. E essa tentação de Satanás, na realidade, tinha como objetivo tirar Davi do centro da vontade de Deus e levá-lo para mais próximo de morte, levá-lo para mais próximo da derrota, da dificuldade. Então essa era a intenção de Satanás para a vida de Davi. Aonde nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso na Bíblia, lá no livro de 1 Crônicas 21, 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel, saber quantas pessoas tinha Israel. E por que isso era tão ruim? Porque na realidade queria saber quantas pessoas estavam sobre o governo dele, mas o exército que ele tinha, para ostentar esse exército e dizer que eles estavam seguros porque tinham um exército poderoso, quando na realidade a segurança de Israel estava nas mãos do Senhor. Ele foi instigado por Satanás para buscar, através do censo, uma confiança. E sabe o que isso trouxe problemas, trouxe dificuldades, mas Davi, dirigido por Deus, dirigido por um homem de Deus, ele decidiu levantar um altar de adoração em momentos difíceis. Nos momentos difíceis que você tem passado, nos seus momentos de problema, nos momentos onde você olha e você vê confusão, turbulência, dificuldade por todos os lados, eu quero te perguntar o que você tem falado e o que tem saído do seu coração. Será que você tem levantado no meio da dificuldade, no meio do problema, um altar de adoração ao Senhor e declarado: Senhor, eu confio em Ti, independente das situações. Senhor, eu confio em Ti, independente daquilo que os meus olhos estão vendo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é o meu Salvador, eu sei que Ele vai me abençoar no momento certo. Ele vai vir e Ele vai me socorrer. Será que você tem realmente atentado e levantado um altar de adoração ao Senhor? Davi, ele fez dessa maneira, como consequência do pecado, de ter levantado o censo, veio uma praga sobre a nação de Israel, porque ele se rebelou contra Deus e milhares de homens vieram a óbito, muitos estavam morrendo por causa dessa praga. Será que nós estamos vivendo algo parecido?
Será que nós temos vivido aí tempo onde a praga vem assolando a nossa igreja, a praga vem assolando a nação, as nações? Será que nós temos visto algo semelhante, aonde pessoas estão morrendo aos milhares por conta de uma enfermidade? Sabe o que Davi fez nesse tempo? Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não se entristeceu, mas ele não desistiu. Mas ele levantou um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Ele adorou ao Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui. Senhor enviou, assim, uma praga sobre Israel. E 70 mil homens de Israel morreram. O exército que ele estava confiante, são homens aqui, ou seja, eles têm mais de 21 anos, que era considerada a idade adulta, e que poderia ir para o exército. Esses 70 mil homens morreram em Israel. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas diante desse caos, diante dessa aprovação, Deus levantou ali um homem de Deus, chamado Gade, para que ele pudesse lembrar a Davi qual era a atitude correta que Davi deveria ter nesse momento. Davi, você precisa levantar um altar de adoração. Olha o que continua nos dizendo a palavra ao Senhor. O anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Deus foi bem específico com o que Ele queria. Faça um altar de adoração. No momento da dificuldade, no momento onde você está vendo a assolação, onde você está vendo a destruição, onde você está vendo a morte, você precisa levantar um altar de adoração ao nosso Deus, adorar ao Senhor nosso Deus. E Deus especificou qual era o tipo de altar que Ele queria e aonde Ele queria. E ali Davi foi a esse lugar e ele conversou com o proprietário e ele levantou um altar de adoração. E é interessante que há uma conversa entre eles. Com certeza, com toda essa tragédia acontecendo, com certeza ali o proprietário, da terra, ele disse: não se preocupe, eu vou dar isso. Ainda mais o rei pedindo, é algo que Deus está desejando, e ele quis presentear ali o rei Davi com isso. Mas Davi falou: eu não vou oferecer ao Senhor uma oferta que não me custe. O altar de adoração tem um preço a ser pagado, e eu vou levantar esse altar de adoração, e eu vou buscar ao Senhor, e eu vou clamar, e a vontade do Senhor será manifesta em nome de Jesus. E é isso que aconteceu. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, erga o altar de louvor e adoração. Traga a presença manifesta de Deus para dentro da sua casa. Traga a presença manifesta de Deus para dentro da sua casa. Convide seus filhos, convide sua esposa a adorarem ao Senhor e mostre para eles que em momentos difíceis, os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, elas entenderam que precisava ser levantado um altar de adoração, e ali eles o fizeram. Faça isso na sua casa, atraia a presença do Senhor. Então a primeira atitude que você precisa ter em momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos de dor, momentos de morte, momentos de destruição, lembrar que o seu papel é um papel de adorador e que você precisa adorar ao Senhor e levantar um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Não somente você, mas como toda a sua família também, ela necessita levantar esse altar de adoração em nome de Jesus. Segunda atitude: em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, de crise, o que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer para atrairmos a presença, o favor de Deus? E a segunda coisa é que nesses dias de crise financeira e luto, permaneça inabalável. Em dias de crise financeira e de luto, permaneça inabalável. E agora eu quero falar com vocês a respeito de um outro personagem da Bíblia, muito conhecido, muito ministrado pelas igrejas, que é o nosso grande irmão Jó. Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto. Jó era um homem que não tinha do que se envergonhar. Nós vemos na palavra de Deus que Jó, ele era um homem
que buscava o Senhor por ele, ele apresentava, ele atraía a presença do Senhor, ele levantava altar de adoração, não somente por ele, mas pelos filhos também. Nós vemos ele apresentando ali os filhos diante do Senhor, cada um dos filhos, e ele adorava o Senhor e era um homem íntegro na terra. Era uma pessoa que abençoava vidas, era um exemplo, e o próprio Deus chamou a atenção, Jó chamou a atenção de Deus para ele, com a sua atitude correta diante das situações. Mas você sabe que o inimigo, ele com a sua astúcia veio sobre a vida de Jó. Deus assim autorizou que isso acontecesse. Foi permissão de Deus, porque o inimigo não tem autoridade para fazer nada, mas Deus sabia o que queria edificar no coração de Jó, o que ele queria construir no coração de Jó. E ali nós vemos então algo sobrenatural acontecendo, porque mesmo no momento difícil, aí você pode ler lá em Jó 1, aonde Deus começa a falar que ele era um homem íntegro, mostra Satanás se apresentando ali, querendo meter o bedelho na vida de Jó, e mostra tudo aquilo que ele perdeu os seus filhos, ele estava em luto, não apenas em luto, ele perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que ele possuía, perdeu inclusive a sua saúde. Em momentos de crise, de luto, de dificuldade, Jó não perdeu a esperança dele. Ele podia estar no meio do olho do furacão, ele podia estar passando por tantas necessidades, por tantas dificuldades, mas sabe o que nós vemos? Que a esperança dele continuava em Deus. Olha que texto mais lindo na palavra de Deus, que nós podemos encontrar lá em Jó 14, capítulo 7, Jó 14, versículo 7 ao 9, a palavra do Senhor diz assim: porque a esperança, olha o que Jó está falando, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecerá na terra a sua raiz, e no chão morre o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo que a esperança dele está em Deus, ele observando a natureza, ele observando as árvores, ele falando, sabe o que acontece? Você pode cortar a árvore, mas você vai ver que mesmo ela cortada, ela vai dar frutos, ela vai nascer, ela vai ressurgir ali. E mesmo quando o tronco já está cortado, a raiz já está apodrecendo, você ainda vê esperança para a árvore. Jó sabia que tinha esperança para ele, que Deus poderia renovar, que Deus poderia mudar toda a história de Jó. Era só ele confiar e esperar em Deus. Se Deus quisesse, Deus iria fazer isso na vida de Jó. Jó tinha essa esperança, essa confiança no Senhor. Se Deus quiser me levar, Deus vai me levar. Mas se Deus quiser restaurar, Ele tem poder para restaurar. E está certo que esse texto já está no Novo Testamento, mas o princípio Jó tinha gravado em seu coração. Deus vai fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando, do que eu estou imaginando. E foi assim que Deus fez, para honrar o seu servo, que mesmo em momentos de luta financeira, mesmo em momentos de luto, mesmo em momentos de dificuldade, a fé dele estava inabalável na presença do Senhor. Ele continuava confiando em Deus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Sabe? Tenha convicção, o nosso Redentor está vivo. Outra declaração do Jó é que lá em Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Não importa o que eu estou passando, Ele está vivo. Não importa o que esteja acontecendo comigo, o meu Deus vive e Ele sabe e Ele pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, do que eu posso imaginar, do que eu posso sonhar, porque Ele é o Deus soberano e poderoso. Essa era a confiança de Jó. Em momentos difíceis, faça como Jó.
traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Em momentos difíceis, lembre todos os livramentos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama. Em momentos de dificuldade, lembre, o seu Redentor vive. Lamentações 3, 21 ao 23 vai dizer isso. É que nós precisamos trazer à memória o que nos traz esperança. O que te traz esperança hoje, nesse momento de pandemia, tem que ser Deus. Traga à memória tudo aquilo que Ele já fez para você, todos os livramentos que Ele já te deu. O fato de você estar vivo, de você não ter sido consumido, é por causa da graça, da misericórdia e do favor do Senhor sobre a sua vida. Creia nisso e viva isso todos os dias da sua vida. Terceira coisa que eu quero enumerar com você, e agora vamos falar de uma personagem mulher, uma grande mulher de Deus. Mesmo diante da realidade da morte, tenha fé e confiança no Senhor nosso Deus. Mesmo em momentos de dificuldade, tenha fé e esperança, confie no Senhor nosso Deus. Quero falar com vocês a respeito da Sunamita. Vocês conhecem a história que está lá em Reis. Ela era uma mulher de Deus e ela reconhecia no profeta um homem de Deus. Ela reconhecia em Eliseu um homem de Deus. E ela, conversando com seu marido, falou: vamos construir um quarto exclusivo para ele, para que todas as vezes que ele passe por aqui, ele possa ter ali, descansar. Vamos colocar uma mesa, uma cadeira para ele estudar, um ambiente gostoso, para ele buscar a presença de Deus. E aquele homem, o profeta, ficou tão agradecido que perguntou: o que eu posso fazer? Eu quero abençoar demais a vida dessa família. E o servo dela falou: olha, eles são ricos, eles têm de tudo, mas eu observei que eles não têm filhos. E aí o profeta ora, profetiza, e ela tem um filho, e aquela é uma grande bênção para a vida daquela família, que traz alegria, traz vida, traz vitória para aquela família. Mas sabe, passaram-se os anos, aquele menino ele se torna já uma criança maior e ele vai trabalhar com o pai um certo dia e ele fica doente, ele toma ali uma insolação e ele morre de mal súbito. Ele fala: pai, estou com uma dor de cabeça, vai ficar com a sua mãe, vai para casa. E ali ele morre. E nós vemos essa mulher numa atitude de fé, não murmurar. Nós vemos ela tendo fé e confiança no Senhor e crendo que tudo vai bem. A declaração dela em todo o tempo era: tudo vai bem. Uma mulher de fé, uma mulher de coragem, ousada, com foco em Deus, perseverante, determinada. Nós vemos que ela foi até o seu marido e ela pediu ali que ele preparasse alguém, uma montaria para levar ela. Prepara o carro para mim, né? Para que eu possa ir falar com o profeta. Mas o marido falou: mas não é nenhum dia especial, não é nenhum dia de festa, não é dia, entre aspas, de culto. O que você vai fazer lá? Não, tá tudo bem, fica tranquilo. E ela, com fé e com confiança, foi até ali o profeta. O profeta viu ela de longe, estranhou, falou: olha, Jazinho, meu servo, discípulo, vai lá e vê o que ela quer. E aí ele foi e falou: e aí, como é que está? Ela está tudo bem. E ela chegou para o profeta e ela abriu o coração para o profeta. Um momento de extrema crise. A realidade ali era uma realidade de morte. Mas sabe o que Deus fez? Deus mudou aquela realidade, porque aquela mulher era uma mulher de fé. Porque aquela mulher era uma mulher que ousou crer em Deus. Ela viveu o sobrenatural de Deus. Desculpa, ela viveu o sobrenatural de Deus para a vida dela. Sabe, naquele momento de crise, o pior momento da vida dela, o momento onde nós perdemos um filho, acredito que seja o pior momento e é tão fora da realidade, não tem nada natural para isso. É interessante, eu estava vendo alguém falar, não lembro aonde, esses tempos, essa semana ainda, alguém dizia: olha, existe uma palavra para quando o marido perde a esposa ou a esposa perde o marido, eles se tornam viúvo. Então o marido vai se tornar um viúvo, a esposa vai se tornar um viúvo, porque é algo que normalmente pode acontecer, em algum momento, infelizmente, acontece. Sabe o que acontece? Quando o filho perde os pais, ele se torna um órfão. Existe uma palavra para isso, mas não existe nenhuma palavra
para o pai que perde o filho, porque isso não é natural, isso não faz parte do plano, do desejo, do projeto de Deus para nós, e era justamente essa dor que essa mulher estava enfrentando nesse momento, era justamente a dor da perda de um filho, e ela foi até o profeta, e o profeta restaurou a vida dela, e o pior dia da vida dela se tornou o melhor dia. Porque Deus trouxe uma alegria dobrada, fé dobrada, trouxe confiança dobrada em Deus, porque Deus mostrou que Ele era o Senhor e o que Ele podia fazer para essa mulher, para aquela família, em nome de Jesus. E a bênção não termina aí. Quarto ponto que eu quero compartilhar com você, usando essa mesma personagem bíblico: creia, o Senhor Deus restituirá tudo que você perdeu. Então, tirando a gagueira, creia, o Senhor Deus restituirá tudo o que você perdeu. Você crê que nesse momento de pandemia, tudo aquilo que você perdeu, aquilo que você deixou de avançar, você pode reaver isso pela graça e pela misericórdia do Senhor, e isso não é teologia da prosperidade, isso é teologia bíblica, isso é a vontade de Deus para a sua vida. Aconteceu assim com essa mulher. Nós vimos que ali veio um tempo de escassez e ela teve de problemas em Israel e ela foi embora de Israel e ela ficou 7 anos fora de Israel. Leia lá em 2 Reis 8, do 3 ao 6, você vai observar aí essa história. E ela foi embora. E ali ela ficou 7 anos. E quando ela volta, ela vai pedir para o rei reaver as terras dela. E olha o que acontece, como Deus é soberano. Ali estava conversando o servo de Eliseu com o rei e estava justamente falando a respeito da história dessa mulher e da ressurreição desse garoto. Então imagina vocês, nesse momento eu acredito que o marido já havia falecido, porque foi ela que foi conversar, o marido não estava presente. Eu acredito que nesses anos aí ela perdeu não somente as suas terras, perdeu o marido, mas ela estava ali. E interessante que quando ela entra ali para pedir isso para o rei, para ter uma audiência com o rei, o servo de Eliseu olha e diz: e é essa mulher que está entrando aí. Ela é a sunamita, ela é aquela que teve o filho que ressuscitou. Ela não vai deixar eu mentir aqui sozinho, né? Ela vai provar que aquilo que eu estou falando é real. E tudo isso não era uma coincidência. Isso é aquilo que nós dizemos na teologia. É uma jesuicidência. Brincadeira que não tem isso na teologia, não vá procurar isso. Mas é Jesus fazendo a vontade dele na vida daquela mulher na hora certa. Jesus não chega atrasado, ele chega na hora certa, no momento certo. E aquela mulher ali foi abençoada tanto porque o rei disse o seguinte: olha, eu vou restituir as suas terras. Você vai ter tudo aquilo que era seu por direito, é seu, não tem problema. E ainda mais, é aí que eu digo a restituição de Deus para as nossas vidas. Ele disse: esses 7 anos, tudo que a sua terra produziu, ou deveria produzir, você vai receber isso aí. Você vai ter todo o lucro da sua terra durante esses 7 anos. Você vai ser abençoado, porque ela já tinha sido uma mulher fiel e ela creu em Deus, e tudo aquilo que Deus fez pela vida dela, Deus fez pelo filho, pela família dela, Deus agora estava fazendo infinitamente mais e restituindo não apenas a sua terra, mas todo o lucro que a sua terra produziu durante 7 anos, de uma vez só. Ela recebeu ali das mãos do próprio rei. Isso tem que trazer alegria aos nossos corações. Deus pode restituir tudo aquilo que foi levado durante esse período. Para isso você precisa ter uma atitude correta, como foi a atitude correta dessa mulher sunamita. A sunamita, ela teve uma atitude de Deus. O tempo todo ela creu em Deus, ela confiou, ela não murmurou e declarou: tudo está bem. E sabe como foi todos os dias da vida dela? Foi tudo bem, porque ela creu dessa maneira. Assim como ela creu, assim como ela proferiu, profetizou, declarou em todo o tempo, assim ela terminou os seus dias. Tudo bem, tudo debaixo do controle da graça, da boa mão do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem isso para fazer na sua vida nesse tempo.
Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu, do que aquilo que você imaginou, pode ter pensado, porque Deus, Ele é um Deus fiel e Ele quer fazer isso sobre a sua vida. Então, em tempos difíceis, meus irmãos, e é os tempos que nós temos passado, confie em Deus. Em tempos difíceis, esperem em Deus e tenha atitudes que não vão afastar o Espírito Santo e não vão afastar a presença de Deus, que não vão afastar o favor de Deus sobre as nossas vidas, mas pelo contrário, atitudes que vão atrair o favor de Deus para cada um de nós, em nome de Jesus. Abacuque disse lá no capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Nós devemos entender uma coisa, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Não importa a situação, não importa o que você está passando, creia que Deus tem infinitamente mais para você. E com a atitude correta, você vai viver grandes bênçãos e o favor de Deus, mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento de dificuldade. Então eu quero te convidar nesse momento, para que você possa fechar os teus olhos, para que você possa começar a orar. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, só o Senhor é Deus. Cremos que as nossas vidas, elas estão nas suas mãos, ó Deus. Cremos que o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos abençoado, é o Senhor que fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Sei que o Senhor está visitando a vida dos seus servos, que é o teu Espírito Santo nesse momento, que está corrigindo, alinhando com eles quais são as atitudes que eles precisam rever, ó Deus, para que dessa maneira eles possam viver o sobrenatural do Senhor. Abençoe os teus servos, abençoe os teus filhos nesse momento. Faz a sua boa vontade na vida deles, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e que eles possam viver a bênção, a prosperidade e o cuidado do Senhor nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? A sua atitude, ela atrai a bênção e o favor de Deus, que você possa crer nessa palavra e que você possa viver dessa maneira, em nome de Jesus.